Olá, uma ótima noite, seja muito bem-vindo ao Estúdio Oeste, que começa a partir de agora aqui, direto da sede da Revista Oeste em São Paulo, nosso encontro semanal nas noites de quinta-feira, sempre às 20 horas e 30 minutos, para tratar dos principais assuntos da semana no Brasil e no mundo e, é claro, trazer em primeira mão para você os destaques da Revista Oeste, que já está saindo do forno. Daqui a pouco eu vou trazer a capa, os temas dos principais colunistas dessa semana e, é claro, desde já, faço aqui o convite para você assinar a Revista Oeste. Nós vamos colocar um QR Code aí no cantinho da sua tela, no cantinho direito. Você aponta o celular e um passo a passo muito simples para você apoiar o nosso jornalismo independente. E por que apoiar a Oeste? Porque a Oeste não aceita recursos públicos, não aceita financiamento de partidos políticos, nem de políticos, nem de governos. Portanto, estamos aqui com conteúdo audiovisual, em som, em imagem e, é claro, com os nossos colunistas, as nossas reportagens especiais e também o nosso site. Pela sua colaboração, pelo seu apoio, você passa a ser parceiro, faz o jornalismo independente junto com a gente. Também quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal no Rumble. É uma plataforma nova para muita gente, até para mim, até para o Flávio Morgenstern, que já está aqui do meu lado. Boa noite, Flávio. Então inscreva-se e vamos compartilhar essa transmissão nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Vamos fazer a nossa mensagem de liberdade nesse inverno, né? Estamos no verão aqui no Brasil, mas é um inverno longo em defesa da liberdade que estamos enfrentando. Vamos compartilhar com mais e mais pessoas. Boa noite, Flávio. Boa noite, Silvio. Boa noite à nossa audiência. Boa noite também a Cris e a Fabi, que logo vão entrar. E realmente está quente, mas the winter is coming. Como a gente sabe, a liberdade no Brasil está vivendo um período terrível. E nós temos de realmente espalhar, né? Lutarmos em todos os frontes. Então é muito importante que você agora se cadastre no Rumble, uma plataforma que realmente está lutando também pela liberdade. Com outro detalhe, né? Ela não tem escritório no Brasil, ela está, de fato, preocupada com os sumos da liberdade no Brasil, que agora está decaindo, né, nos índices no mundo, e você precisa se inscrever no Rumble. É meio estranho a gente ter que ficar explicando, né, como que funciona uma plataforma, para você poder comentar, para você poder fazer parte do nosso chat, para você poder deixar o seu like. Tudo isso vai ser importante, inclusive, para você continuar assistindo o conteúdo que você quiser na internet. Então não deixe de se inscrever no Rumble, vai te mandar um e-mail, você precisa confirmar, mas vai valer a pena. Vamos... É isso, lembrando que você também acompanha pelo nosso site. Se você ainda não está familiarizado com o Rumble, pegou essa transmissão que a gente está fazendo aqui no dia seguinte, entra pelo site da revistaoeste.com, tem também um caminho para você chegar até essa transmissão e tem muita gente espiando a gente também pelo Twitter. Agora sim, aqui ó, no nosso telão vamos mostrar... Cristina Gremel e Fabi Barroso já estão conosco. Eu não vou cometer o erro da semana passada de falar olá para as duas ao mesmo tempo, então vamos lá. Boa noite, Cris, tudo bem? Tudo bem, Silvio. Boa noite para você, Flávio, Fabi e para a nossa audiência. Um prazer estar aqui de novo. Apesar do noticiário, né? Apesar das notícias, do apocalipse que a gente está vivendo, vamos em frente. Boa noite, Fabi, tudo bem? Boa noite, a Cris, boa noite, Silvio, boa noite, Flávio, boa noite a todos da nossa audiência. E só vou enfatizar aí que as tias do Zap agora tem que ser tias do Rumble, né? Então realmente se inscrevam aí, gente, porque a gente vai se adaptando com a liberdade no Brasil. Estamos aqui, firmes e fortes. Exatamente. E veja só, então vamos começar mostrando a capa da Revista Oeste, que acabou de sair do forno, já está pronta mais cedo hoje. Então o artigo de José Roberto Guzzo diz: o Brasil travou. O país precisa de emprego, de renda, de investimento, mas o governo mostrou já no primeiro mês um esforço inédito para não chegar a resultado nenhum. E aí, junto com esse artigo de capa do Guzzo, que mostra que, de fato, nada acontece no Brasil, o Lula já fez a sua primeira viagem internacional. A delegação brasileira participou da tal da CELAC. Daqui a pouco o Flávio diz o que significa. Para mim, é só uma fila de gente pedindo dinheiro do BNDES. E também foi a Argentina, né? No apertar as mãos ali do presidente Alberto Fernandes, retribuir o gesto que o Fernandes fez logo após a vitória do Lula. Foi o primeiro. No dia seguinte, ele já tocou a campainha aqui no Brasil e disse: Lula, socorro.
porque a Argentina está em frangalhos, né? A economia faliu. Não tenho crédito, minha moeda não vale mais nada. Que tal, Lula, se você emprestar a tua moeda? Nós fizemos uma moeda em comum, que não tem crédito em lugar nenhum, não vale para nada, ninguém vai aceitar, mas vocês aceitam. Então, que tal você me socorrer, Lula? Dentre outras tantas bobagens que a gente achou que só iriam acontecer lá em Davos na semana passada, com Marina Silva, com Fernando Haddad, mas não. Lula está de volta na sua melhor versão 20 anos atrás. Vamos lá, Flávio, vamos mostrar então. Vamos mostrar alguns vídeos e a gente segue aqui comentando, porque esse também é tema dessa edição, um artigo sobre o líder dos cucarachos e o discurso. O Lula está cumprindo a sua primeira ameaça de campanha. Ele vai abrir os cofres do BNDES para os amigos latinos. Vamos lá, vamos mostrar o primeiro vídeo, não o do Fernandes, produção, vamos mostrar o primeiro vídeo do Lula. Falando da moeda. Dos outros países. Comércio exterior sempre com a moeda dos para que a gente não precise ficar dependendo do dólar. Para que não estemos dependendo do dólar. Por que não tentar criar uma moeda comum entre os países do Mercosul? Por que não tentar criar uma moeda comum entre os países do Mercosul? Entre os países do BRICS. Como se tentou fazer com os países do BRICS. E eu acho que com o tempo isso vai acontecer. Creio que isso vai suceder. E eu acho que é necessário que aconteça. E creio que é necessário que suceda. Porque muitas vezes tem países que têm dificuldade de adquirir o dólar. Porque há países que a vezes têm dificuldades em adquirir dólares. E você pode fazer acordos, estabelecer um tipo de moeda para o comércio que os bancos centrais, sabe, todo mês ou de quanto tempo quiser, faça um acerto de conta para que os dois países possam continuar fazendo negócio. Olha, gente, evidentemente que já surgiram piadas, nomes, muitas sugestões, né, para essa moeda. O pessoal aqui no chat. Aliás, quero convidar vocês fazem esse programa com a gente, podem escrever. Estou sempre de olho, a Cris também está sempre de olho, pegando o que vocês estão falando. Já lembraram que vai se chamar Pêsames, né? Mas vai se chamar não, veja só, tem uma entrevista com o economista Marcos Lisboa, do INSPER, muito boa entrevista. Ele é um defensor do livre mercado, está sempre à frente nas suas análises do seu tempo. E nessa edição da Revista Oeste ele diz assim, quando questionado sobre essa moeda, ele falou, bom, na melhor das hipóteses não vai acontecer nada, porque é inexequível essa proposta. Agora, na pior das hipóteses, o que pode acontecer? O Brasil vai entregar seus dólares para a Argentina, porque é disso que se trata. Diga lá, Flávio. Eu prefiro o nome Peso Muerto. Esse também foi muito bom, sugerido aí para nossa audiência. Vamos lá, né? Começando aqui pelo que você disse, né? CELAC, o que significa CELAC? Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Esse é mais um dos acordos que aconteceram que supostamente deveriam ser muito bons para nós para diminuir tarifas alfandegárias e todas as coisas que são empecilhos muitas vezes estatais. Obviamente que todos esses blocos que foram pensados ali a partir do Benelux, que virou posteriormente a União Europeia, eles acabam virando em si um grande bloco transnacional que vira também uma burocracia sem fim, né? Então ele está lá, o Lula está numa reunião do CELAC, propondo uma moeda comum. Por que não fazer uma moeda comum? Ora, Lula, eu te explico rapidamente, porque estes países que você está reunindo, eles não têm nenhuma cultura comum, não têm nenhuma economia comum. O que vale R$1 vale 0,00000 para algumas dessas moedas, né? Incluindo Venezuela, sabe? Ele está querendo colocar ali tudo quanto é tralha ali no meio do caminho, dizendo, os governos não têm acesso ao dólar, né? Alguns países não têm acesso ao dólar. Não têm acesso porque seus governantes torram o dinheiro do povo imprimindo dinheiro. Você paga todas as coisas que você precisa e depois fica aquela migalhinha lá para o povo pagar. Essa migalhinha vai virando um pão, daqui a pouco toma toda a economia do povo. É assim que é feita todas as tramóias. O Benelux também começou com a ideia de uma moeda não para o uso comum, mas para um uso de comércio internacional. Deu no que deu, hoje nós temos o euro aí, mas nós estamos falando de economias razoavelmente fortes. Mesmo com países como Irlanda, Grécia, todos aqueles países que quebraram ali na crise de 2008, ainda assim o euro é uma moeda caríssima, só tentar comprar um euro aí para você ver. Não é o caso aqui, ou seja, nós vamos financiar dessa vez já no bolso, sabe? Já enquanto você está pegando dinheiro do banco, toda essa tralha, todas as ditaduras, este é o termo que nós temos de usar, que estão por aí, né? Até pessoas muito ilustríssimas no Brasil concordam que sejam ditaduras, só dizem que são ditaduras de direita. E a gente também precisa comentar um fato, né? Ele diz, olha, mas por que não fazer depois, posteriormente, uma moeda com os BRICS?
Ora, os BRICS era um conceito puramente econômico colocado por um cara que inclusive tinha um blog dentro da revista Economist dizendo: as economias que vão crescer serão Brasil, Rússia, Índia e China. Depois foi incluído também a África do Sul. Por que não, de repente, esse BRICS entrou na cabeça, né, de certos brasileiros que são governantes, né, como por exemplo Lula e Dilma, eles fizeram um bloco político. Que a gente quer fazer um bloco político com Rússia e China. E agora vamos ter uma moeda comum com Rússia e China. Quando eu falei antes do Lula ser eleito que ele tentaria fazer uma aproximação com Rússia e China, me falaram que eu era um teórico da conspiração. Tá aí na cara de vocês, eu não estou dizendo mais nada. Exatamente. Cris, aliás, adorei o termo do Flávio, tralha, e nada contra o povo, claro. As pessoas, eles também não têm, muitos deles não têm culpa dos governantes que têm, em alguns casos, ditadores. E quando a gente fala do BNDES, né, Cris, é sempre importante a gente lembrar que tem pelo menos 3 países aí que são caloteiros do BNDES. Cuba deve $1 bilhão, quando aquele porto de Mariel, todo mundo se lembra, cujo lastro, né, a garantia foi dada em charutos. Tem ainda Moçambique deve dinheiro e Venezuela deve dinheiro, Cris. Só para citar os caloteiros, né? Ou seja, lá vem o banco financiando toda essa gente. Mas antes de tudo, a gente tem que citar também um caloteiro supremo, que apesar de não ser desses países mais ditatoriais, mas é o caloteiro supremo que é a Argentina, que toda hora pede dinheiro e está devendo. A quantidade de vezes que ele está devendo para o BNDES faz, como disse meu amigo Maestro Tom, é o seu Madruga dos países, né? É isso aí. Vai lá, Cris. Mas voltando ao caloteiro cubano, né? Eu não quero a minha parte em charuto, não. Eu não fumo, não sou de família fumante. Acho que tenho muitos parentes aqui que também não vão querer a parte deles em charuto. É bom que Lula comece a renegociar essa questão aí de como Cuba pagará o que deve ao BNDES brasileiro, até porque foi ele que emprestou, foi a sucessora dele que emprestou, então eles que revejam esses contratos. A minha parte eu não quero em charuto, não. Vem cá, vamos brincar um pouquinho. Eu estava acessando um dos muitos memes, né, que surgiram nessa semana de tanta bobagem dita no exterior, e teve uma enquete num desses perfis da internet, colocou uma série de opções de nome para a moeda, eram todas siglas. Eu nem posso ler algumas delas. Aqui venceu com 58%. Eu não vou pronunciar aqui, mas façam o cálculo de cabeça aí, o que é a inicial de cada palavra. Venceu a moeda especial real democrática da América. Mas teve 20% dos votos também, uma outra que a sigla faliu. Fundo Americano Livre das Instituições Unidas, ou Morte, Moeda Ortodoxa Real Transnacional Especial. Enfim, eu prefiro o peso muerto aí do Flávio, achei que foi a melhor de todas. Olha, é só brincando mesmo para a gente conseguir passar um pouco por essa catástrofe que a gente está vivendo. Eu estava lembrando, Flávio, Silvio e Fabi, a nossa audiência, que nessa data, em 2019, o presidente Bolsonaro, ainda se recuperando de uma tentativa de assassinato, de uma facada, já tendo passado por mais de uma cirurgia, usando aquela bolsa de colostomia, já tinha estado em Davos, tinha levado pancada de toda essa imprensa militante e estava sobrevoando Brumadinho, com vários ministros, já providenciando acolhimento e ajuda àquelas 270 famílias de mortos na tragédia de Brumadinho. E sem bagunça no exterior para fazer média com um ditador que deve para o Brasil e que judia da sua própria população. Fome, Lula, não foi no Brasil que foi encerrada. Fome não foi no seu Brasil que foi encerrada, nem no Brasil da sua sucessora Dilma. Fome estão passando os venezuelanos de hoje, os cubanos há quase 70 anos. E muitos, mas muitos mesmo, nesse país aí onde você fica levando mentiras à torto e à direito e dando sorrisinhos. E o mais engraçado, eu acho que o agora presidente Lula, né, temos que, infelizmente, pronunciar isso, eu acho que ele está sofrendo de bipolaridade, porque no mesmo encontro ou no dia seguinte, se não foi nesse mesmo dia, ele fala que o Brasil está nadando em dinheiro, pode emprestar dinheiro para todo mundo, e depois ele diz que está com 30 milhões de brasileiros famintos aqui. Então, vamos cuidar dos brasileiros que precisam? Que tal?
Exatamente. Por falar em peso muerto, veja só, esse gasoduto argentino, né, a construção desse gasoduto argentino são 820 milhões de dólares, sai do tal do campo da Vaca Muerta, né? Do que se trata? Bom, esse gasoduto já tem problema no nome, porque é uma continuação do gasoduto Néstor Kirchner, o pinguino. O Kirchner era um grande amigo do Lula, morreu em 2010, porque era um populista, um peronista de esquerda, exatamente como é o Lula, e especialmente um mentiroso contumaz. Ele deixou no cargo a Cristina, sua mulher, sucessora, enrolada até o pescoço com a justiça, que precisou eleger esse poste que está aí, Alberto Fernandes, porque ela não poderia, né? E agora, ao que parece, corre risco de ser presa. E veja você, Fabi, passando a bola para você, queria trazer um detalhe para quem está nos assistindo. Nesta região de onde partiria o gás, no oeste da Patagônia até o Rio Grande do Sul, tem um povo, né? Lideranças, líderes indígenas, mapuches, que vivem lá. E para a construção do gasoduto, para a perfuração vertical das rochas, é preciso a introdução de química, que vai contaminar a água e o ar. Ou seja, os povos originários, meu Deus. Mas, são argentinos, então tudo bem, né? E o planeta? Essa discussão é bastante interessante, porque eles que são tudo, né, pelo ESG, essa economia aí verde, né, que a gente vê países como a Alemanha hoje se lascando, né, porque quiseram fazer apenas bonito e não pensaram de verdade no seu povo, pode acontecer aqui. Mas essa discussão do fracking, né, que é esse tipo de retirada de gás aí xisto, é até interessante, ela é colocada de uma forma muito errada, quando a gente vê que tem, por exemplo, aplicação nos Estados Unidos, e que lá teve um caso que isso foi ruim, mas mesmo assim foi resolvido, porque é uma forma de você ter esse tipo de gás de uma forma rápida e sem danificar o ambiente. Mas a gente sabe que essas pautas elas são puxadas quando realmente importa para a claque comunista ditatorial. Eu acho que ainda não é antidemocrático dizer que o Lula foi lá, tanto no Uruguai e na Argentina, falar groselhas. Espero que não, né? Porque, ministro, groselha é uma frutinha, né? Que no Brasil até foi usada de suco por muito tempo. Mas é isso que ele tem feito. E quanto mais ele fala, e ele não é bipolar, não, viu, Cris? Quando ele fala que nós vamos emprestar bilhões aí através do BNDES para a nossa querida Argentina, e também, né, já deu sinais para Maduro, já deu sinais também no Uruguai, mas no Uruguai não quis muito. Não é bipolar, não, porque eles fazem isso, né? Todo país comunista, socialista, é isso que faz. Tira dos pobres e dá para os ricos. E aí fica, né, aquela coisa bonita que a gente viu quando derrubaram o Muro de Berlim, que o mundo inteiro olhou e falou, olha, tem bilionários, né, no comunismo, no socialismo. Pois é, tem. E geralmente são esses mesmo, e a gente já está acostumado, infelizmente, a ver essas tragédias. E a gente tem que realmente dizer que ele é o presidente do Brasil e está falando esse bando de meleca fora do Brasil. Agora, interessante também que a gente já vê uma reação, né, do Congresso aqui, e o deputado Sanderson é o primeiro pedido de impeachment do Lula por crime de responsabilidade. Acho isso interessante porque, né, aí é outra questão levantada que ele também disse que o STF e o Congresso Nacional dão golpe, né, em relação ao impeachment da Dilma. Então, é isso que nós temos, né? Nós vamos emprestar dinheiro para as outras economias, sendo um país com excesso de famintos, e todo o processo dado pelo Congresso Nacional e pelo STF, que depois foi lá e chancelou, é um golpe, né? Isso eles podem dizer à torta direita, que não tem nenhuma mídia militante para ficar no pé deles. Mas nós estamos aqui, fazendo frente aí para esses absurdos. É isso aí. A Fabi traz um tema importantíssimo, né, que é essa tentativa de reescrever a história, esse revanchismo explícito que tem permeado todas as falas do Lula, e agora parece que inclusive encontrou coro na militância esquerdista, sobretudo nas redes sociais, tentando reescrever a história de que não houve, né? O impeachment não foi constitucional, não seguiu o rito, que se tratou de um golpe. Gente, olha só, que
Até o dia 31 de agosto de 2016, foram 100 horas da comissão especial, com 44 testemunhas, 38 delas de defesa, 273 dias de um processo que passou pela Câmara dos Deputados, com 367 votos de deputados. Depois, quando caiu no Senado, na outra ponta, foi 61 a 20, talvez, acho que não errei nenhum número aqui de memória. Ou seja, foi um processo todo que terminou, conduzido pelo presidente do Congresso Nacional, que era o companheiro Renan Calheiros. Ao lado estava o companheiro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal. Os dois juntos, inclusive, conseguiram ainda rasgar a lei no Brasil para que a Dilma não se tornasse inelegível. Algo que, contado à luz do hoje, parece um absurdo, uma excrescência, mas que acabou passando batido à margem da lei naquela época. Então, o que o Lula está dizendo... Michel Temer, você era um golpista. E depois tem um dado momento que ele fala, nessa fala, ele fala assim, o Brasil vivia um momento auspicioso. Em 2016, o Brasil vivia uma recessão severa. Tinham 13 milhões de desempregados. O país estava completamente quebrado pelas mãos daquela senhora ciclista, né? que todo mundo esqueceu que tinha um suplemento de 95 bilhões do senhor Guido Mantega, que hoje não pode sequer assumir um cargo público, porque ainda enfrenta processo. E o outro camarada, né, o outro companheiro, copiloto daquele governo desastroso, esse sim foi beneficiado. Está na frente do BNDES, é o Aloysio Mercadante, Flávio Morgas. Mas fez bem o presidente Michel Temer em responder, né? Silvio, eu detestei que você falou que a Dilma é uma ciclista, porque eu penso por imagens. Eu fico pensando lá na ciclofaixa do Haddad, entendeu? Foi uma cena assim meio grotesca. Só pior, hein? Mas eu queria lembrar isso que a gente está falando sobre a Argentina. A gente tem mais um vídeo aqui do Fernandes, esse é impagável, gente. Esse Quer mostrar? Não foi vídeo. Antes de eu colocar o vídeo, só quero colocar aqui, ó, só para chamar o gatilho ali do que a Fabi falou, 2 reportagens da Oeste. Vou colocar 2 aqui, uma do lado da outra. Ó. Primeira, Lula veta 4 bilhões de reais para pesquisa e novos cargos em universidades. Que número que eu falei? 4 bilhões. Segunda reportagem, agora do Christian Costa. A Argentina informa que BNDES vai conceder empréstimo de quase 4 bilhões ao país. Quer dizer, a gente está tirando da pesquisa acadêmica brasileira e colocando num gasoduto que vai acabar com o meio ambiente, como a gente colocou, que tem o nome de um ditador antissemita, né? Que isso é uma coisa que a gente também precisa lembrar deste maravilhoso Kirchner. O único problema é que às vezes eu não sei, né? Se colocar em pesquisa acadêmica, dessas pesquisas são feitas no Brasil, num gasoduto que vai lá destruir tudo, o que é pior, eu não sei, né? Mas vamos colocar o vídeo do Fernandes, que ele vale muito a pena ser visto. Es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina. ¿Y cómo se hace eso? Eso, ¿cómo se hace? Y bueno, es que no es fácil de hacer. No es fácil de hacer porque gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee en un diario que va a subir, claro, va a subir el combustible, y entonces empiezan a aumentar por las dudas. Você estava com saudade da Dilma? Isso foi um vídeo da Band News, né? Eu acabei de ver ali, acho que é o Eduardo Oineg, até que estava participando da entrevista, foi rapidamente... agora não consegui ver tudo. Mas veja, é uma inflação... Meu Deus, ele tá dizendo que a inflação... Ele nunca foi à farmácia, ele nunca foi a um supermercado. É isso, Cris? Vamos voltar para lá. Pra avisar a galera aí que isso não é stand-up, né? Que isso é verdadeiro. Você dá uma avisada. Tinha que ter um aviso, né? Isso não faz parte de uma comédia, isso é a realidade. Gente, é grotesco ele dizer isso, né? Eu fico com vergonha pelos argentinos, mas agora eu tô muito triste, porque não basta a vergonha, né? Pelo jeito que a gente vai salinhar a Argentina com dinheiro, então a gente está pagando para esse horror aí ficar sendo não tão visto, né? Porque joga dinheiro em algum plano social lá só para fazer que tá fazendo, né? Porque não estão fazendo de verdade, a gente passa essa vergonha aí internacional. Gente, isso aí é um show de horror mesmo. E um desrespeito, hein, Cris, com o povo argentino que, enfim, enfrenta uma dura crise, talvez a pior ou similar àquela da virada dos anos 2000, com o Fernando de la Rúa, né, o Corralito, quando a população realmente viu o país quebrar em frangalhos, talvez similar. É um desrespeito dizer que a inflação é coisa da cabeça dos argentinos. Absolutamente. Eu fico imaginando os argentinos vendo esse presidente
falar esse tipo de barbaridade devem estar se sentindo mais ou menos como os brasileiros que não são lulistas, extremistas radicais cegos aí, não estão aplaudindo qualquer desgraça do PT dizendo que é uma maravilha, a revolta que vem. Eu ouvindo ele falar e ainda fazer o gesto, né? Como é que é? A inflação autoconstruída, é mental o negócio, é caso para psicanálise. Eu estava lembrando da desordem informacional, do arco regulatório experimental do Fachin, quando começou a censurar. Eles são lindos, né, na hora de inventar essas frases e tal. O que estão dizendo por trás disso? Nós censuramos, nós não sabemos cuidar da economia. É isso que eles estão dizendo, mas falar com todas as letras para o povo entender mesmo, eles não fazem. E não é porque não sabem, é porque não querem. Eles só se comunicam quando querem via frasezinha de marketing, como essa que o Lula lançou agora há pouco: vamos incluir os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda. Só os lulistas idiotas para caírem nesse conto da carochinha. Então vamos falar com todas as letras. Há sim inflação na Argentina, assim como há censura no Brasil, e não tem nada de arco regulatório experimental. É STF infringindo a lei, ignorando a Constituição, quando eles determinam que as pessoas sejam caladas por causa de um crime que não existe no nosso Código Penal. É tudo muito absurdo, é revoltante mesmo. Ô Cris, deixa eu alugar a sua memória aqui mais um pouco, porque eu trouxe, a Fabi trouxe a questão há um revanchismo em todas as falas do Lula e uma tentativa de se reescrever a história. E ele fala para essa plateia amestrada, né, para os cucarachos que escutam e acreditam que o Brasil realmente vivia um, abre aspas, momento auspicioso em 2016. Olha, não sei se acreditam não, viu, Silvio? A Argentina é muito próxima do Brasil. Eu tenho um irmão que acabou de voltar de férias em Santa Catarina, que é um litoral muito frequentado por argentinos. Aliás, minha irmã voltou. Meu irmão tá lá ainda. Os paranaenses adoram ir para Santa Catarina nas férias. E eu perguntei, como é que tá? Tá vazio? Não tem argentino esse ano? Só brasileiros? Não, tá lotado de argentino. Eu falei, nossa, então os ricos argentinos estão de férias ainda, né? Ainda conseguindo pagar férias em reais, porque a imensa maioria da população não. Mas tanto os ricos quanto os pobres sabem que a inflação não é algo autoconstruído, como disse o presidente Alberto Fernandes. É, sim, algo muito real e resultante de uma incompetência gerencial de quem está no comando do país, além de corrupção e outros problemas que a gente sabe que também existem na Argentina. Então, ouvir Alberto Fernandes falar isso realmente de dar um desgosto. Nós que somos brasileiros já ficamos assim, que dirá os argentinos, né? E só para fazer mais um comentário aqui em relação ao meu sentimento na hora que eu ouvi, eu fiquei com uma pena do tradutor, eu fiquei com pena do tradutor na hora que traduzia a fala de Lula, eu vi que na hora que ele fala do golpista Michel Temer, o tradutor dá até uma paradinha, tipo, será que eu vou endossar essa fake news aí? Mas, enfim, o tradutor foi endossando ali, tanto traduzindo do português para o espanhol, quanto o contrário, um absurdo. Ossos do ofício. Bom, a Dilma está procurando emprego, não tá? Poderia estar aí, poderia ser tradutora dessas horas. Fernandes. Faria algum sentido, né? O Tico que não conversa com o Teco, os neurônios não há sinapse. Veja, Flávio, enquanto isso aqui no Brasil, né? A EBC resolveu inovar, é isso? Aliás, é tema do seu artigo dessa semana. Conta pra gente. É tema do meu artigo nessa edição da Revista Oeste, né? Nós temos aqui o print, inclusive, né, da EBC fazendo essa barbaridade maravilhosa que ela usou, né, a linguagem neutra, né? Parlamentares eleites reúnem-se pela primeira vez em Brasília. Eu, como uma pessoa que estudou gramática, também estudou linguística na universidade, tem um problema muito grave quando a gente tenta explicar para as pessoas o que raios é linguística. Essa é uma profissão mais ou menos igual ser relações públicas. Ela importa em tudo na sua vida e você não faz a menor ideia do que um relações públicas faz. Mas todo o seu comportamento, da hora que você acordou até a hora que você dormiu, foi determinado por relações públicas. O seu pensamento político, ideológico, etc., também foi determinado por linguistas, e você não sabe o que eles fazem. A linguística é uma ciência que tenta estudar a língua, tá?
Ou seja, não é igual a gramática que tenta padronizar, né? Falar assim, olha, tem aqui uma norma a qual você deve seguir porque ela é a norma mais elevada, senão você terá um registro, seja falado ou escrito, muito mais pobre. É muito melhor ter um registro muito mais elevado para você conseguir conversar, né? Num nível de abstração muito maior, que a linguagem popular, vulgar, não permite. Temas muito mais intrincados, como filosofia, leis, ciências, assim por diante. Ora, isto posto, o que acontece? Quando um órgão do governo coloca parlamentares eleitos, ele está inventando uma nova língua. Não é a língua portuguesa, porque a língua portuguesa, ela, curiosamente, não tem o caso neutro. Existem línguas que possuem o caso neutro, né? Como quando você vai estudar, você não precisa nem estudar linguística, né? O inglês tem, o alemão tem, as línguas eslavas tem, o latim tem, o grego tem, mas o português não. Só que tem um detalhe, que é uma das várias coisas, né, dessas curiosidades sobre línguas que eu coloquei nesse artigo. Ora, as línguas que têm artigo neutro, elas não estão querendo falar nada a respeito de trans, a respeito de pessoas que se consideram multigênero, ou agênero, ou bigênero, ou qualquer, sei lá, né, homens, mulheres e derivados. Na verdade, as palavras têm gênero. Sabe, o gênero das palavras não tem nada a ver com o gênero das pessoas. Tanto que eu posso falar a criança referindo-me a um menino. Você pode falar meu amor para uma mulher. Você pode falar minha paixão para um homem. É simplesmente o gênero da palavra. Só que explicar uma obviedade dessas para pessoas ideologicamente compromissadas é uma complicação, porque elas querem transformar a língua em propaganda política constante o tempo todo. É só você saber que qualquer pessoa que use o termo neutro nessa linguagem neutra, eu já sei quem que ela vota. E ela está fazendo propaganda política o tempo todo. A Cris iria comentar, mas... É isso, até porque o artigo 13 da Constituição diz ali, né, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, e tem um ponto. Minha pátria é minha língua, né? Nós que trabalhamos com a língua aqui, temos que defender até a morte que ela seja respeitada. Agora, é estranho mesmo, né? Empresa brasileira de comunicação e quer se comunicar só com um nicho. E é um nicho que usa essa linguagem só entre eles. Não existe de um trans, enfim, eu nem sei todas essas classificações que eles dão, um binário, não binário, enfim, todas essas classificações de agora, não existe dele vir usando linguagem neutra para você. Então, por que agora resolvem em comunicados oficiais usar essa linguagem? Vamos lembrar que teve ministros aí, se não me engano, 5 ou 6 ministros que no discurso de posse começaram com bom dia, boa tarde, não lembro mais se era de manhã ou de tarde, mas bom dia a todos, todas e todes. Né? Quer dizer, o todas já está dentro do todos, e eu quando ouço isso já fico, sendo mulher, feminino, eu já sinto aquilo aí, né? Com quem que ele está querendo conversar? Comigo não é. Então realmente é bem o que o Flávio disse, virou uma marcação ideológica, mas nós não podemos tolerar, e fiquei muito feliz de ver que já tem deputados entrando com representação na PGR, pedindo que a PGR se pronuncie sobre esse atentado à língua portuguesa, que é sim parte da nossa pátria, parte da nossa cultura, não pode ser desrespeitada dessa forma. E é engraçado, né? A turma que agora quer colocar E no final de todas as palavras era a que fazia questão de chamar Dilma de presidenta. Então eles precisam decidir, afinal de contas, o que eles querem. Tem que terminar com E ou pode terminar com A ou com um O, representando o gênero das palavras, como bem explicou aí o Flávio. Tá confuso. É isso. Pessoal no chat aqui, olha, o Rodrigo bem lembrou, né? O Mussum estava à frente do seu tempo aqui, aproveitando o momento de descontração. Mas olha só, tem um ponto aí também que é o seguinte, né, Fabi? Estamos falando aqui, questão ideológica, marcação, é evidente que é tudo isso, mas é o idioma oficial e isso tem entrado dentro da sala de aula, inclusive em alguns casos. Isso é grave demais se a gente pensar que, por exemplo, aliás, é um governo que já excluiu a Secretaria de Alfabetização, comandada recentemente pelo Carlos Nadalim. Ela foi riscada. É um governo que a esquerda adora colocar a mão no livro didático, nas páginas, né? Então é perigoso, a gente faz piada, brinca, etc. Mas isso é sério, porque isso dentro da sala de aula pode acarretar um grave problema num país que tem 11 milhões de analfabetos, segundo os últimos dados oficiais, Fabi.
E a impressão que a gente tem é que esse pessoal que está cometendo essa ilegalidade, né, porque é inconstitucional, vamos pensar bem do jeito que eles são analfabetos, porque é mais fácil você falar pronome neutro do que talvez falar os derivados da nossa própria língua. Mas a gente brinca com isso, mas, no entanto, existem 2 problemas aí. Primeiro, que o brasileiro já tem dificuldade com a própria língua, que o português não é uma língua fácil. Aí querem colocar esse gênero neutro sem nenhuma, né, nenhum cabimento, nem nada que você consiga... eu que sou legalista, você não olha assim, a legalidade de algo nisso, e acho estranho até mesmo os órgãos fiscalizadores brasileiros, e aqui eu estou me referindo ao Ministério Público, porque ele é fiscal da lei, ele já não tomar uma atitude quando ele vê isso, né, nas instituições públicas, que a obrigação dela, por exemplo, na Secretaria, é se comunicar com todos, né? Todos com o S. Então, quando você coloca esse pronome, pelo menos para mim, funciona assim, eu já bloqueio e não importa a mensagem que venha. E a gente sabe o quanto é sério, talvez, né, se tivesse tudo andando minimamente normal, seria, então, se tivessem políticas para apresentar, mas ficam se escondendo através dessa pauta aí, né, de pronome neutro, e que, sinceramente, eu não sei nem se eles conversam, como diz a Cris aí, entre eles. Eu nunca vi alguém conversar assim e espero nunca ver, porque é como o Esperanto, lembra? Que o pessoal até ia fazer curso, ficou uma coisa para os tios mais velhos, né, que seria a linguagem universal, e não pegou, porque a língua é muito mais do que uma imposição de parte da sociedade, e o Flávio já explicou isso muito bem em relação à linguística. Então, eu fico muito preocupada, porque no campo assim da legalidade eu olho para isso e falo, meu Deus, né, cadê as nossas instituições? E o cidadão fica gritando para o vácuo. E acho isso um tanto, né, quem usa pronome neutro, é um tanto antidemocrático. Poderia ser colocado lá nos inquéritos dos atos antidemocráticos. Exatamente, a gente fica brincando, né? Mas isso é muito sério. Semana que vem vão vir aqui apresentar o programa com a língua do P. Não, mas isso é sério, gente. Isso dentro de sala de aula, isso é grave, não é? Vai além do assassinato da língua portuguesa. Isso daí é um desserviço à educação. É gravíssimo, mas eu vou para a parte da brincadeira de novo. A Paula Kemp, Rio de Janeiro, aqui no nosso chat, está falando o seguinte: parlamentares e leites. Tá era explicado. café da manhã, gente, era café da manhã. Aí eu lembrei de um meme que eu vi, que para mim foi dos mais engraçados da semana, que era a mesa de reunião com os parlamentares eleitos reunidos, e na ponta da mesa colocaram um monte de caixinha de leite. E aí era parlamentares eleitos reunidos. Não, agora tá explicado. Para entender o meme. Eu não tinha entendido esse meme, agora eu entendi. Leites. Eram os leites, era café da manhã, a Paula está explicando para nós aqui. É verdade, a gente que não entendeu a EBC, então se for isso, pessoal da EBC, estão desculpados. Flávio, agora o líder dos cucarachos andou falando mais por aí, eu vi que você preparou um outro vídeo sobre nova ordem global. Não, vamos ver isso, porque senão vão falar que é fake news. Por favor, o vídeo primeiro, depois eu comento. Esse eu não comento antes de ver. Há uma clara contribuição a ser dada pela região para a construção de uma ordem mundial pacífica baseada no diálogo, no reforço do multilateralismo e na construção coletiva da multipolaridade. Vamos lá. Agora vou de novo ficar aqui na minha análise de textos. Quando um político fala em diálogo, eu acho que vem guerra. Quando o político fala em multilateralidade, eu já sei que eu vou ser a última pessoa consultada, ou seja, ele vai decidir ali a portas fechadas com um bando de gente que eu não sei quem que é, geralmente ditadores ou então um bando de, sei lá, corruptos, esses burocratas europeus que simplesmente mandam no mundo, usando sempre desculpas, né? Fake news, clima, imigração, todas aquelas questões que são transnacionais e que você não consegue decidir num parlamento de uma maneira mais ou menos normal, e multipolaridade. O que é um mundo multipolar, né? Sempre é bonito você falar, olha, não precisamos depender apenas dos Estados Unidos e da Rússia. Mas espera aí, quais são os outros polos, então? Vai ser o quê? Butão, não sei, Nova Guiné, sabe, Suriname? Butão, Bangladesh. Talvez, né? Brasil como Butão e Bangladesh, a gente tem essa
essa característica em comum, além do B, que eu não posso comentar aqui. Mas, enfim, toda vez que eu vejo esse papinho de nova ordem mundial, você está vendo que as pessoas estão sendo escanteadas e você coloca os burocratas no lugar. Vamos voltar ao começo ali, né? A própria ideia de uma moeda comum sul-americana, se é tão importante assim, se ela é boa mesmo, por que o Lula não usou isso em campanha? Eu acho que ele deveria estar falando o tempo todo, eu preciso ser eleito, gente, para colocar uma moeda comum sul-americana. Ué, se é bom, se você vai ganhar voto com isso, por que você não falou em campanha, entendeu? Todo modelo que a gente está vendo é falar assim, olha, vamos falar sempre em nome da democracia. E o povo a gente escanteia, porque democracia se faz com instituição, não com pessoas. Você deixa as pessoas de fora e faz com as instituições a portas fechadas. Acho que o Fabi iria comentar alguma coisa. Sim, mas olha, veja como faz todo sentido, porque enquanto a gente é obrigado a repercutir esse tipo de pataquada, de bobagens que o Lula está falando lá fora, vamos colocar a capa que o Guzzo escreveu para essa semana, veja como faz sentido. O Brasil travou. Porque enquanto o Lula está fazendo esse tipo de discurso lá fora, o país precisa de emprego, de renda, investimento, mas o governo mostrou já no primeiro mês um esforço inédito para não chegar a resultado nenhum. Ou seja, ninguém sabe o que o Fernando Haddad, por exemplo, está fazendo, acho que nem ele, né? A não ser ir lá fora falar mal das empresas brasileiras, por exemplo. Ele é o ministro da Fazenda. A Marina Silva descobriu 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Um Japão inteiro, quase a população do México. Eu imagino que até o pessoal da ONU olhou ali em Davos e falou, Marina, talvez não. Né? Mas você veja, e o Brasil está desse jeito. Quem é a Fabi que queria falar isso? Vamos lá, Cris. Fabi. Tá sem som, Fabi. Pausado. Ainda tá sem Continua. som. Então vai você, Cris. Daqui a pouco a Fabi volta. Tá pausado dela. Eu tava lendo o chat aqui, me perdi no tanto de absurdos que você trouxe na continuidade aqui, mas nova ordem mundial realmente é mais conversinha para boi dormir, né? Eles vão incluir na nova ordem mundial os 120 milhões de famintos do Brasil, do Brasil da Marina, ou os 33 milhões de famintos das ONGs com viés de esquerda e estudo absolutamente questionável, ou vão incluir os 30 milhões de famintos e os 25 milhões de menores de rua do Lula, que ele já confessou que era mentira. A gente precisa saber claramente, porque nada se avança se a gente não tiver o real tamanho do problema, né? E esse é o problema, não existe, na verdade, estatística real na cabeça desses atuais governantes. Eles gostam de mentir, apontar o dedo para os outros, inventar um palavreado, né? A nova língua, tinha um outro espectador nosso no chat aqui, lembrando da nova língua do 1984, eles querem inventar essas histórias de fake news, atos antidemocráticos, essa baboseira que eles ficam jogando para cima de nós, os defensores da democracia, os defensores da língua, mas nós somos, e os defensores da verdade também, diga-se de passagem, mas nós somos os que espalham fake news, nós somos os antidemocráticos, né? Nós somos os que atacam a língua, nós somos os não empáticos. Empáticos são eles que estão achando lindo 1.263 pessoas presas no mesmo dia, sem acusação formal, sem crime tipificado, e pessoas de todas as idades, inclusive crianças e idosos, o que a lei sequer permite. Então, realmente um absurdo. Tava vendo no chat aqui as pessoas dizendo eu dou risada, mas depois eu caio na real e vejo que eu tô rindo de nervoso. E realmente. Mas aqui, ó, que diabos é multilateralismo? Tá perguntando aqui um dos nossos espectadores no chat. O nome é Vuash, é um apelidinho que ele colocou aqui, não consigo ler o nome da pessoa. O pior é que queima a imagem do Brasil para os demais países, está falando o Rodrigo DC. Então, realmente, o Adriano Silveira colocando aqui, a voz não é do Mules, pode crer, comunista faz qualquer coisa, aqui de Taquari, Rio Grande do Sul. Tem gente do Brasil inteiro nos assistindo, agradecemos a audiência, mas é impressionante mesmo como parece que só eles não estão enxergando o mico que eles estão pagando e a vergonha que é para o Brasil. Falavam tanto, né? Eu lembro, voltando a janeiro de 2019, eu lembro das manchetes na imprensa brasileira que era uma vergonha para o Brasil, que o então presidente Bolsonaro estava em Davos e tinha ido junto com seus ministros almoçar num restaurante Aquilo. Para mim, vergonha para o Brasil é isso que o Lula está fazendo em janeiro de 2023. Muita vergonha, muita mesmo.
Muita. E olha só, pegando carona aqui no comentário do Tom Lindbergh, ele falou: fico feliz que o novo filho da Cláudia Raia não será um faminto no Brasil. Ufa, justiça social. Vou pegar esse gancho aqui da Cláudia Raia, porque a Cláudia Raia já conseguiu 5 milhões de reais da Lei Rouanet, que volta, né, a torneira reaberta para a área da cultura. A ministra Margarete Menezes afirmou que vai liberar R$1 bilhão, também tema da nossa edição dessa semana da Revista Oeste. A reportagem do Christian Costa traz ali a lista. Quais são os projetos que vão receber muito dinheiro no país dos 120 milhões de famintos para a cultura, meu caro Morgenstern? Então, mais um tema aí para a gente passar aqui. A cultura, né? Ou seja, agora a torneira está aberta. E esse 1 bilhão é só o começo, hein? Lembrando, né, o Ministério da, abre aspas, cultura, fecha aspas, está mais uma vez preocupado com o seu bolso. Ora, a cultura, essa ideia de um mecenato, ou seja, empresários, a alta elite financeira, econômica, poder financiar projetos culturais, é uma ideia extremamente antiga, tanto que a palavra é grega. Tá? Existem orquestras filarmônicas, por exemplo. Qual que é a diferença entre uma orquestra sinfônica e uma filarmônica, você sabe? Eu não. A sinfônica estatal e a filarmônica tem dinheiro filarmônico, é isso. Então acho que é uma coisa dos instrumentos. Eu tô aqui pensando na orquestra. No maestro, fiquei pensando no maestro. Não, é simples, é essa a única diferença, ou seja, é uma ideia muito antiga. Afinal, algumas coisas culturais são extremamente caras. Você imagina se você, sei lá, ser um grande arquiteto, quer construir uma catedral, uma coisa como essa, você precisa de dinheiro, inclusive projetos muito menores, né? Teatro, para você ser um grande ator ou coisas desse tipo. Agora, o grande problema é o seguinte, eu tô querendo saber se um Ministério da Cultura, ele é capaz de falar, olha, eu vou lá nas favelas, eu vou em comunidades que precisam de um verdadeiro incentivo econômico, descobrir quais são os grandes artistas e, sabe, dar a parte material para ele produzir uma grande obra. Tem uma orquestra aqui que eu já vi, aqui da favela, maior favela de São Paulo, orquestra maravilhosa. Tá? Assim, é coisa assim de primeiro mundo mesmo. Eu fui ver e falei assim, mas que coisa maravilhosa, né? Só que não é isso, não é com esse tipo de coisa que esse ministério está querendo lidar. Ele está querendo saber se os artistas querem, sabe, principalmente aqueles artistas dos anos 90, sabe, que você não vê uma obra dele já faz 30 anos e o cara precisa continuar sendo milionário. Aí eu falei assim, olha, precisamos colocar um dinheirinho para esses caras, e eles, em resposta, com dinheiro estatal, ou seja, dinheiro do povo, eles vão lá elogiar o PT nas redes. Quando a ministra, né, essa nova ministra, ela foi fazer o seu anúncio, me chamou a atenção duas coisas. Em primeiro lugar, ela já fala assim, ao contrário da administração passada, é engraçado que a administração passada, cada vez que ela iria falar, por exemplo, pátria, não pode, porque agora você está fazendo propaganda política. Agora eles podem falar da administração passada o tempo todo como algo oficial, né? Como Paulo Pimenta, né? Que fala de fakeada e agora está controlando as redes. Em segundo lugar, ela fala, né? Vamos trabalhar. Ela termina o vídeo falando, vamos trabalhar. Verdade, vamos trabalhar porque eu preciso pagar por um show da Cláudia Raia do qual eu nunca vou. Preciso pagar pelo ingresso agora. Cada país tem o Paulo Pimenta que merece, né? Agora, veja, Paulo, Flávio, tem um detalhe aí, só para deixar, eu não sou, por exemplo, contra a Lei Rouanet, nem incentivo para a cultura, de forma nenhuma, desde que o dinheiro for bem empregado para novos artistas, para regiões mais pobres, para novos e jovens talentosos, né? Tem muita forma de apoio à cultura. Não jogar dinheiro na mão do pessoal do Projac, dos artistas que fizeram o L, né? E agora estão aí mandando o seu boleto. A Fabi voltou? Vamos lá. Acho que voltei, né? Então, eu tô aqui indignada porque vocês estão sendo muito injustos em relação a Cláudia Raia, gente. Fala no contrato de licitação, vocês nem leram direito. Tem 40 horas de prestação de serviço que ela vai conceder, 40 horas de artes cênicas, né, para alguém que vai lá se inscrever no curso. Então, não seja injusto, são 5 milhões por 40 horas de trabalho de Dona Cláudia Raia. E 2 showzinhos, né? Mas parece que os showzinhos também cobram entrada normalmente. Então, que parece aí 40 horas. Esse é o governo, né, que pensa no povo, que realmente está aumentando, né, o que é imposto para o povo. Já é chegada a notícia também, para juntar tudo e ver que é tudo a mesma coisa, né? Que é chegada a notícia que eles vão diminuir
os beneficiários do Bolsa Família. Então é isso, né? Então 4 bilhões a menos para ali o Ministério lá para Ciência e Tecnologia, e também nós já agora estamos, né, orgulhosos aí de ter Cláudia Raia enaltecida para uma apresentação ali, né? Acho que é um balé que ela faz, e ela está, né, grávida. Então realmente o pessoal que fez a piada no chat, só a gente fazendo piada de algo tão ruim, né, para a gente. Então, é só de um dos exemplos, como se paga e paga muito caro para que esses artistas digam bem de algo, né? Eles não falam à toa, não é por amor ao país, e muito menos o que pareceu no governo passado, né, que tinha bastante coisa, aquela famosa frase, eu vim de graça. Não, esse pessoal não vem de graça. Artistas. Agora, o ruim de você envelhecer acompanhando política é que eu me lembro que em 2008... a Lei Rouanet foi usada pela Fundação José Sarney, Museu do Sarney, para captar... Quem merece uma fundação, um museu José Sarney? Né? Maranhão não, Museu José Sarney. Coleção de originais de marimbondos de fogo, deve ser coisa de louco. Cris, você quer comentar sobre a cultura? Senão eu tenho mais um tema aqui, porque esse aqui é o programa que antecede a eleição no Congresso Nacional. Eu queria falar da eleição no Senado. Eu posso comentar rapidinho, mas inclusive trazer um relato pessoal, porque eu trabalhei 2 anos, eu morei em São Luís do Maranhão e trabalhei para uma das empresas da família Sarney, afiliada da TV Globo em São Luís, pertence à família Sarney. Na época eu era repórter da TV Globo no Rio de Janeiro e fui para lá meio como correspondente num esquema compartilhado com a afiliada. E uma das informações mais chocantes que eu tive logo na chegada é que existe um Museu José Sarney lá, sendo preparado, inclusive, para após morte dele, ele ser enterrado nesse museu, no pátio. E tem o Rolls Royce presidencial que ele usou. Meu Deus do céu. Tá lá. Então, realmente é uma lembrança assim, que me veio à tona, no estilo, né? É uma coisa que veio à tona aqui agora. Eu queria falar brevemente, relembrando o que foi a mudança da Lei Rouanet na gestão de André Porciúncula, na Secretaria da Cultura, que era vinculada, não era ministério, né, era vinculada ao Ministério do Turismo, se não me engano, mas o que eles fizeram justamente para atender pequenos artistas no governo Bolsonaro, e funcionou muito bem, apesar das críticas massacrantes da imprensa vendida, e essa imprensa militante, e desses artistas aí que o Flávio bem lembrou, estão sumidos há 30 anos, a verba máxima passou a ser de 500 mil por projeto. 500 mil é muito dinheiro. Monta-se espetáculos maravilhosos pelo Brasil afora com 500 mil. E aí tinha um cachê reduzido para artistas que antes era de 45 mil por apresentação, caiu para 3 mil. Agora vamos lá, um artista que fique 2 semanas em cartaz, com espetáculos de quinta a domingo, quinta, sexta, sábado e domingo, só ali são 12 mil reais. Ele vai ganhar 24 mil reais para 8 dias trabalhados no mês. Não tá bom? Para os artistas pequenos estava ótimo. Estava cheio de espetáculos acontecendo pelo interior do Brasil, com esses talentos que o país tem, gente que nunca teve oportunidade e efetivamente se apresentando nas periferias, nos colégios públicos. Sinto muito, mas agora vamos ter que voltar a ver pessoas sem acesso à cultura, porque ninguém vai conseguir pagar os 500 reais que são cobrados num show da Cláudia Raia e Companhia Limitada. Então é muito triste ver o que está acontecendo com a cultura e com os artistas, né? Esses que aplaudem a nova governança aí da cultura brasileira. Mais uma vez, não é triste ver o que acontece com os artistas. Para eles é uma coisa bem feliz. A gente até brinca, né, para tentar dar um tom descontraído. Eu, por exemplo, não me contenho a fazer a piada. Imagina a animação das crianças da 2ª, 3ª série das escolas públicas de São Luís. Por semana que vem nós vamos conhecer o Museu José Sarney. Deve ser... mas olha, como eu disse, a gente brinca, mas vamos falar de coisa séria, né? Porque semana que vem, neste programa, nós estaremos comentando a eleição no Congresso Nacional. Provavelmente o senhor Arthur Lira será reconduzido à presidência da Câmara dos Deputados. Coisas às vezes acontecem na véspera. 2005 está aí, o Severino Cavalcante apareceu do nada, o PT tinha uma briga interna com o Luiz Eduardo Greenhalgh e o Virgílio Guimarães, o Severino acabou aparecendo, durou pouco, porque descobriram que ele extorquia a manicure, extorquia um restaurante dentro da Câmara dos Deputados, conseguiu a tal da diretoria fura-poço,
que ele queria no Ministério das Cidades e foi para casa, né? O Severino faleceu há pouco tempo, morava em João Alfredo, em Pernambuco. Mas provavelmente o Arthur Lira será o presidente da Câmara. E no Senado? Pois bem, há muito tempo não se via uma mobilização popular nas redes sociais tão grande contra a reeleição do senhor Rodrigo Pacheco à frente do Senado. São 81 votos, é uma eleição mais fácil de ser mapeada. O voto, infelizmente, é secreto, mas há algumas contagens. O próprio deputado federal eleito Gustavo Gayer tem feito isso nas redes sociais, que indica que o Pacheco teria em torno de 34 votos. Ou seja, muita coisa ainda está em aberto. Temos 2 candidatos na oposição, Eduardo Girão, Rogério Marinho. Talvez é possível que na reta final ou num segundo turno eles se unam. Então, resta aquela sensação de que a hora é agora para você pressionar o seu parlamentar, o seu senador. Todo mundo tem o telefone do gabinete, tem o e-mail. Diga ao seu senador, você votou nele, né? Para que ele tome a decisão de acordo com a sua vontade, com a vontade do eleitor dele, e não por conchavos, para que o país não tenha, mais uma vez, um senhor à frente do Senado que coloque o Congresso Nacional de joelhos e atrapalhe completamente os pesos e contrapesos da Praça dos Três Poderes da República. Eu vou começar com a Fabi. Fabi, olha, a última vez que eu vi uma mobilização assim foi quando o Renan Calheiros disputou com o Davi Alcolumbre a presidência do Senado, naquela eleição que ficou marcada a Cátia Abreu cometeu o primeiro furto transmitido ao vivo pela TV Senado, ela roubou a pasta. Davi Alcolumbre passou horas sentado ali à frente daquela sessão e acabou sendo eleito, depois de uma decepção, mas era melhor do que Renan Calheiros. Desde então, nunca vi uma mobilização tão grande contra o Rodrigo Pacheco. Verdade, episódio aí esquisito que nós tivemos aí da Cátia Abreu, mas a gente precisa lembrar mesmo. Em relação a essa mobilização toda, eu acho que as pessoas têm que pedir prestação de contas mesmo, né? A questão do voto ser sigiloso é também algo discutível, mas o Toffoli, infelizmente, já fechou e encerrou essa discussão, porque quando teve isso abertamente, fez voltar e refazer nessa eleição. O que já é um absurdo na raiz, porque nós devemos saber em quem nossos parlamentares estão nomeando para chefiar o Congresso Nacional, porque o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional como um todo. E tem lá, né, aquela gaveta profunda onde ficam os quase 60 pedidos de impeachment só do ministro Alexandre de Moraes. E só para chamar a atenção, gostaria também, é muito importante também cobrar as 25 comissões permanentes onde tem, que a Câmara existe e precisa que tenha pessoas que a gente confia nelas também. Então não basta apenas pressionar a eleição de presidência de Senado. É muito precioso que a gente também faça essa outra pressão para a CCJ, a Comissão do Orçamento. Por exemplo, se vem um desses projetos que a gente está criticando de dar, né, dinheiro para, através do BNDES, talvez essas comissões orçamentárias elas sejam o fecha tudo verdadeiro aí que a gente precisa. Então, é muito importante também os nossos parlamentares, e a gente colocou a grande maioria entre PL, PP e republicanos, que agora se fecharam mesmo num bloco e estão dizendo que isso é formal, então é muito importante que também se coloquem nessas câmaras, nessas comissões e também aí que disputem verdadeiramente essa presidência do Senado. Vamos ver, porque parece que tem muita vontade envolvida. Tem muita vontade envolvida. E tem também, né, Cris, um manifesto já com 300 mil assinaturas, né, que diz Pacheco é Lula. Eu acabei de acessar aqui para ver como é que estava o placar do abaixo-assinado e o placar como vota seu senador. E aí eu caí no abaixo-assinado 366.144 pessoas, 145 agora já assinaram, está aumentando. Eu acho que essa campanha aqui nos próximos dias vai fervilhar, as redes sociais já estão falando disso há alguns dias. Eu tive a oportunidade de entrevistar o senador Rogério Marinho em dezembro e ontem eu entrevistei para a Gazeta do Povo o senador Eduardo Girão, que são as candidaturas de oposição aí. Eu queria trazer uma informação que está sendo muito deturpada, especialmente nas redes sociais,
em relação à candidatura do senador Eduardo Girão. Eu sei que o Oeste Sem Filtro já entrevistou também, eu acho que vale a pena a gente trazer essa informação. No Senado, mesmo entre os novos senadores, e muitos foram eleitos na onda Bolsonaro, muitos ex-ministros ou integrantes do governo Bolsonaro foram eleitos senadores, mas foram eleitos 27 novos, né, um por estado. Continuam 2 por estado da antiga legislatura, aqueles que foram eleitos lá em 2018. E nesse bolo todo dos 81 senadores, tem muitos que não se identificam nem com o Bolsonaro e nem com o Lula. E o que está acontecendo nessa eleição? Pacheco é Lula, isso todo mundo sabe. Pacheco é Lula, Lula é Pacheco, isso aí virou inclusive hashtag nas redes sociais para Pacheco não, por causa do apoio de Lula. Mas tem uma associação muito óbvia de Bolsonaro com Rogério Marinho. Rogério Marinho foi ministro do governo Bolsonaro e se elegeu pelo PL do Rio Grande do Norte. Ele se apresenta, obviamente, como apoiador, ele elogia, obviamente, o governo Bolsonaro, ele fez parte do governo Bolsonaro, tem todos os méritos, né, na reforma da Previdência, também já tinha participado da reforma trabalhista na época do Temer, mas ele está com a candidatura muito associada a Bolsonaro. E tem uma parte considerável dos senadores que não quer se ligar nem ao lulismo e nem ao bolsonarismo. São esses votos que o senador Girão está tentando atrair para si. Por quê? Esses ditos de centrão aí, o Senado não tem muito isso, né? Mas esses aí que estão em cima do muro, eles tendem a ir na conversa do Pacheco, por causa das promessas de quem está usando ali a força do poder. A gente viu o Arthur Lira fazendo promessas absurdas na Câmara, de aumentar ainda mais os privilégios, gastos com passagens e tudo mais. No Senado, há acordos em relação a cargos, a Fabi citou aí as comissões e tudo mais, isso está sendo negociado, os cargos da mesa diretora também. Então, é muito importante, segundo o senador Girão, que haja essa terceira opção para esses senadores votarem, porque já diluem mais os votos do Pacheco e levam a eleição para segundo turno. E aí, no segundo turno, sim, pode haver uma conversa melhor para, quem sabe, esses que estão indecisos aí caminharem contra o Pacheco, porque o Pacheco é contra o Brasil, é isso que é importante a gente enfatizar agora. Ele não colocou em votação os projetos mais importantes para a imensa maioria dos brasileiros, por exemplo, a prisão após condenação em segunda instância, mas também os mais de 60, se não me engano, pedidos de impeachment de ministros do STF. E o Brasil inteiro está vendo aí o STF atuar como ditador, como, né, um ministro especificamente aí ditando as regras sobre todos os outros poderes, juristas renomados preparando pedidos de impeachment de forma bastante fundamentada, e Rodrigo Pacheco sequer lê, joga tudo para a gaveta e ignora. Então, realmente, o Brasil está querendo uma mudança no Senado e é importante a gente ter outros candidatos. Quem sabe, hein, Flávio? Quem sabe a mudança não acontece e não começa pelo Salão Azul mesmo? Eu nunca vi uma eleição, na verdade, eu não comparo com você não, acho que foi a mais grave. Eu nunca vi o brasileiro preocupado com a eleição do Senado. Eu já falei aqui e repito. A democracia, ela funciona para o dia das eleições. A partir deste momento, tudo que é definido ali dentro do Congresso não é com consulta popular. É com conchavo, é com indicação de cargos, né? Tem um artigo aqui na revista Oeste chamado O Pacote de Bondades do Arthur Lira para a Câmara, mas também tem tem vários artigos aqui mostrando o que o Pacheco também tem feito para o Senado. É impressionante você ver, vou aumentar o salário, vou aumentar o ressarcimento, vou aumentar o pacotão, como é que chama aqui? Eu até esqueci o nome. Tem lá o cotão, vou aumentar agora as indicações de cargos para as estatais. Então, quando você olha para Brasília, você olha inclusive para as estatais dos estados, esses prédios maravilhosos, né? Geralmente com uma arquitetura modernista horrorosa, mas caríssimos, cheio de gente ali que não tem muito trabalho, sabe? Que gastam uma fortuna, tem muito dinheiro ali, salários altíssimos. Isso é tudo feito para você ter uma negociação em Brasília. Então, para o cara ficar lá aboletado ali em cima de muito dinheiro, muito poder, um poder enorme, como a gente está colocando aqui, né? Sentar em cima lá dos projetos e das ações que vão prejudicar os seus pares e simplesmente prejudicar a população, né? Quando tem alguma coisa contra a população, né? Quebra de sigilo, buscas e apreensão, eles nunca reclamam de nada. Só quero fazer uma correção aqui, eu gostei muito, né, do que a Fabi colocou, né? A gaveta profunda. Essa expressão tinha que pegar. Você falou sobre extorquir a manicure, né? Eu acho que falar isso e ser normal
É uma coisa muito bizarra. Eu queria fazer uma correção. A Paula Kemp aqui de novo, né? Ela não roubou a pasta. Ela fez uma confusão locacional, tá? Claro. Desculpa, eu fui errática. Ela foi errática, exatamente. Você falando de benefícios do Senado e aí do Salão Azul, como é conhecido, né? O da Câmara é Verde. Eu me lembro de uma frase da Darcy Ribeiro, que foi senador, entre outras coisas, ele dizia assim, né? Que o Senado é como o céu. Né, dados a quantidade de benefícios. A diferença é que você não precisa morrer para chegar até ele. Muito bem. A gente tem charge essa semana, produção. Ficou pronta? Schmock já terminou o traço? Tá aí. Olha lá. Lula e Fernandes. Lula, mi casa é su casa. E aí? Mi plata é su plata. Muito bom. Ótimo traço. Muito legal. Eu gostei muito dessa frase de resposta do Lula, porque ela mostra aquilo que você tem reclamado tanto do Lula, né? De como ele fala das questões estatais, né? Estatal, Congresso, não sei mais o que, como se fosse dele, né? Então, quando ele fala mi plata, na verdade, é o dinheiro do povo, né? Mas o Lula, ele realmente trata como se fosse dele. Bom, gosta tanto dos cucarachos latinos aí, seus amigos, que poderia pelo menos aprender a falar castelhano, poderia falar espanhol, não fala nem português, né? Pois bem, Cris Grêmio, uma ótima noite para você. A gente volta na quinta-feira que vem, já com a eleição no Senado e na Câmara para comentar. Espero que tenhamos boa notícia, né? Espero que os nossos amados senadores pensem como nós. Pacheco, não. E estamos, sim, aqui fazendo campanha contra, precisa de renovação no Senado e vamos deixar o Senado respirar os novos ares que se anunciam aí, porque o Brasil precisa. Este governo precisa de oposição e o judiciário precisa de fiscalização. Só o Senado pode fiscalizar. Eu estava rindo quando você me chamou, Silvio, porque você pensou no Lula falando espanhol e eu fiquei pensando no Lula falando espanhol neutre. Ia ser bem complicado. Mas vamos lá. Boa noite, Silvio. Boa noite, Flávio. Fabi, um beijo grande para a nossa audiência que estava super participativa aqui no chat. Esperamos vocês mais vezes. Na quinta que vem estaremos aqui. É isso aí. Olha só, falando em chat, Gelsi Poleto, que pena, um programa tão bom não pode passar no YouTube. Parabéns a vocês. Olha, um grande abraço para você. De fato, tem uma sanção, né? A Revista Oeste sofreu uma sanção. Até hoje não sabe por quê. Né? Diz que transmitimos conteúdo violento, não sabemos que tipo de conteúdo, quando a gente pergunta eles não respondem, mas estamos aqui toda quinta-feira no Rumble. Muito obrigado, olha, todo mundo que participou aqui. Olha, o Ferreira Oficial escreveu aí, Fabi, olha, mi picanha, su picanha. Quer dizer, então, será que o Lula prometeu bife de chouriço, tapa de quadril em Buenos Aires ou não? Bom, não dá para saber o que rola aí, né, debaixo desses lugares aí. Gente, não quero nem falar a respeito disso, não, eu posso cometer uma ilegalidade, né, porque agora tudo é monitorado. Mas eu espero semana que vem eu já poder levantar a bandeira do impeachment, né, de algum dos ministros do Supremo. Então, espero realmente que mudem essa cadeira do Senado e que tire essa gaveta profunda aí, que vai até outro lado do mundo, com toda certeza. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela audiência. Boa noite, Flávio Morgensen. Primeiramente, fora Lula. Acho que logo a gente vai ter que dizer fora Alckmin até, viu? Vamos lembrar só um detalhe, né? Essa eleição ao Senado é quase um terceiro turno dessas eleições por um fator específico destas últimas eleições, né? Nós tivemos pela primeira vez, acho que talvez em toda a história brasileira, a mesma ideologia dominando os três poderes. Eu ouvi uma frase recente, inclusive do senhor Arthur Lira, dizendo que os três poderes estão unidos pela democracia. Se nós temos três poderes unidos, significa que nós não temos divisão de poderes e, portanto, nós estamos numa ditadura desgraçada. Então, esse tipo de frase acaba denotando justamente o contrário do que a pessoa está querendo denotar, né? E nós estamos, dessa vez, pela primeira vez também na história brasileira, com a mesma ideologia, o mesmo poder dominando as Forças Armadas, dominando as polícias, militares, federal, rodoviária federal, assim por diante. O Ministério Público, quer dizer, é difícil você ter um respiro contra essa ideologia. Então, essa eleição à cadeira do Senado envolve todos os impeachments, envolve todo o
pequeno respiro de liberdade que nós podemos ter pelos próximos 4 anos. Então ela é realmente muito importante, é importante fazer pressão agora no seu senador. Com esperança, mas também, né, um pouco inquieto aqui, então eu me despeço de vocês. Né? Muito obrigado, Silvio, Fabi, Cris, muito obrigado à nossa audiência, maravilhosa como sempre, e com melhores piadas no chat também. Boa noite a todos e esperamos ter notícias melhores na semana que vem. Boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia, pela ótima audiência de hoje. Apesar da sanção no YouTube, a gente segue firme. Quinta que vem estaremos aqui. Boa noite para você que nos acompanhou até essa hora, vai pegar cedo no batente amanhã, que luta por um país com liberdade, longe da corrupção, um país sério, como você toca a sua própria vida. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Tchau, tchau.